Aqui quem fala é o Felipe. Eu vou apresentar o trabalho sobre a ISO 9241-11. Vou falar sobre ela. O grupo sou só eu. E bem, vamos lá. Essa ISO, ela é um conjunto de normas que foram criadas pela ABNT para medir os aspectos que se referem à usabilidade de software. Aspecto de usabilidade, todos os termos que se referem a ela, meio que padronizar eles. Porque imagina que dois avaliadores foram fazer um relatório sobre a usabilidade de uma determinada aplicação, e um se referiu à aplicação como sendo ótima e o outro se referiu à aplicação como excelente. Como nós iríamos saber que ótimo não é a mesma coisa que excelente, ou ótimo está abaixo de excelente, ou vice-versa? Não dá para... ficaria uma confusão. E não se poderia meio que fazer análise de avaliações diferentes por causa dessa discordância. Então, é por isso que foi se estipulada essa norma, para meio que haver uma padronização entre as avaliações nesse quesito de usabilidade de software. Aí está dizendo que as terminologias que foram estipuladas, elas servem para medir os conceitos relacionados à usabilidade e acabar com essa discrepância na definição do que seria uma experiência de uso boa ou ruim. O objetivo principal é definir o que é usabilidade, identificar todas as informações necessárias que precisam ser consideradas na hora de especificar, de avaliar a usabilidade de um computador, em termos de desempenho, satisfação do usuário. E também é dada a orientação de como descrever explicitamente o contexto de uso do produto e as medidas relevantes nesse aspecto de usabilidade. A orientação da norma, ela inclui também os procedimentos que devem ser realizados para medir a usabilidade, mas não detalha exatamente passo a passo, não é meio que um manual, é mais uma orientação mesmo. E ela pode ser aplicada também a outras situações, onde o usuário está interagindo para alcançar seus objetivos na hora do uso em si. Referência normativa. O que é isso? É que nem toda norma ela é estática, ela foi escrita ali, foi estipulada e ela vai ficar assim para sempre, porque com o passar do tempo vão surgindo novos conceitos nessa área da computação. Então, em via disso, são criadas revisões e vão haver novas prescrições que vão ser modificadas na norma, e para isso vão ser criados novos documentos para se adicionar esses parâmetros que vão ser modificados. No caso da ISO 9241-11, a revisão vigente é a ISO 6385 de 1981, ou seja, tem muito tempo que ela não tem uma nova revisão. E todas as revisões também precisam ser avaliadas antes de se, por exemplo, realizar algum acordo que tem algo envolvendo ali o uso da aplicação, devido às regras poderem ter sido mudadas ou adicionado novas regras.
A ISO ela define alguns termos que fazem parte desse contexto de avaliação de usabilidade. Ela define usabilidade como sendo a medida na qual o produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso. Ela define eficácia como sendo o quão próximo o uso foi dos objetivos que o usuário deveria alcançar naquele contexto de uso. Ou seja, quanto mais próximo for o que foi realizado do objetivo, mais eficaz foi aquele uso. Eficiência é meio que a relação entre os gastos e a eficácia. Se você obteve um alto índice de eficácia, você avalia quanto que foi gasto para obter aquele índice. Se esse gasto foi muito, então pode-se dizer que não foi eficiente. Mas se o gasto foi baixo, você conseguiu atingir uma alta eficácia com um gasto relativamente baixo, então esse uso também foi eficiente. Satisfação seria a ausência de desconforto e a presença de atitudes positivas para o uso de um produto. Ou seja, o usuário gostou de usar aquele produto, o usuário ficou satisfeito. Basicamente isso. O contexto de uso é tudo aquilo que envolve o uso em si, os usuários, as tarefas que vão ser realizadas, o equipamento que vai ser usado e o ambiente físico no qual ocorre aquela prática. E sistema de trabalho está sendo definido como todo o sistema, não só o físico ali presente na hora de ocorrer o teste da aplicação, mas tudo que envolve os usuários, equipamentos, tarefas, ambiente físico, com tudo isso junto com um propósito de ter um objetivo, ou seja, isso é sistema de trabalho. É tudo que funciona em conjunto para conseguir alcançar um determinado objetivo. O usuário é a pessoa que interage com o produto, o objetivo é o resultado pretendido daquilo que está sendo executado ali, efetuado ali. A tarefa são as ações necessárias para alcançar o objetivo. O produto ele é qualquer equipamento, seja ele hardware ou software, ou até mesmo materiais miscelâneos, que vão ser utilizados para avaliação. E medida é o valor resultante da medição ou o processo que foi usado para obter aquele valor. Pode ser tanto uma coisa quanto outra. Essas definições, elas esclarecem o que significa cada termo, para não haver distorções de um relatório para outro. Você não ter uma documentação de um determinado avaliador usando um desses termos se referindo a uma coisa e a outra documentação se referindo a outra. Não. Sempre que ele utilizar esse termo, ele vai ter que significar essas definições aí. Quais são as justificativas e os benefícios? A justificativa é que medir usabilidade ela é importante para você visualizar a complexidade entre as interações dos usuários, dos objetivos e as características da tarefa e outros elementos do contexto de uso, ou seja, usabilidade mede como todos esses elementos se relacionam. E o produto ele pode ter níveis diferentes de usabilidade quando se usa em diferentes contextos, por isso que é importante medi-los. Essa é a justificativa. Os benefícios eles podem ser que
vão ser que a estrutura que está sendo utilizada para identificar os aspectos de usabilidade e os componentes contexto de uso a serem considerados no momento da especificação, projeto ou avaliação de usabilidade do produto. Ou seja, você vai ter ali que essa estrutura da norma, ela pode ser usada para auxiliar a montar essa estrutura de identificar os aspectos da usabilidade. Ou seja, você pode usar como auxílio, você vai poder utilizar ela como um auxílio para identificar esses aspectos. O desempenho e a satisfação dos usuários podem ser usados para medir o grau em que um produto é usável em um contexto particular. Ou seja, essas medidas elas podem dizer se aquela aplicação ela é usável ou não e quais contextos que ela vai ser usável. Pode ser usado para se criar uma regra a respeito disso. E você pode também planejar ou definir qual a usabilidade de um produto. Pode documentar isso, vai poder verificar, vai poder transformar tudo isso em análise, em artefato de análise. E também que as medidas de desempenho e satisfação dos usuários podem fornecer uma base de comparação da usabilidade relativa de produtos, com diferentes características técnicas que são usadas no mesmo contexto. Ou seja, pode-se estabelecer padrões que podem ser utilizados, no caso do contexto ali ser parecido, pode ser utilizado a mesma técnica para análise de usabilidade. Como especificar e medir a usabilidade dos produtos? Bem, existe uma estrutura aí para se especificar a usabilidade. No contexto de usabilidade, existem vários componentes, e esses componentes se relacionam e formam uma estrutura para ocorrer a análise. Tudo parte do resultado pretendido. O resultado pretendido seria aquilo que... Qual é o ideal? O que você quer atingir qualquer análise. A partir desse resultado, você estipula os objetivos, ou seja, as metas que devem ser concluídas, e você cria o ambiente de uso. Esse ambiente de uso vai ter o contexto, que é composto pelo usuário, pela tarefa, o equipamento e o ambiente, e o produto, que será usado. E terminando esse processo de uso, ele vai gerar um resultado. Esse resultado vai ser avaliado e vai gerar medidas. Essas medidas serão a eficácia, a eficiência e a satisfação. E aí é só você fazer uma comparação. O quão próximo chega a medir as medidas que foram dadas do resultado com os objetivos que eram para ser atingidos. Isso é a usabilidade. É a medida na qual os objetivos são alcançados com eficácia, eficiência e satisfação. Ou seja, quais foram as medidas necessárias para se alcançar os objetivos. Para efetuar a medição de usabilidade, é necessário conhecer os objetivos pretendidos, a descrição do contexto, o uso de forma, como ele vai ocorrer de forma detalhada, e valores reais ou os desejados das medidas que vão ser geradas para o contexto pretendido. Os objetivos, eles são as necessidades que o cliente julga importante de ser atingida. E eles podem ser divididos em subobjetivos. Subobjetivos, eles podem ser vistos como etapas para concluir o objetivo. É você dividir para conquistar, você ir fazendo por etapas menores para conseguir concluir o objetivo maior. E isso pode entrar no planejamento de quem desenvolve o produto. O contexto de uso. O que envolve contexto de uso? Tem a descrição de usuário. Descrição de usuário é você ter um conhecimento prévio
dos tipos de usuário e quais as capacidades intelectuais e físicas que esses usuários vão ter na hora de realizar o uso do produto e também o nível de experiência deles. A descrição da tarefa é o passo a passo da tarefa que vai ser realizada. Descrição dos equipamentos e quais equipamentos que vão ser utilizados para se realizar aquela tarefa de uso, aquela avaliação, seja hardware, software ou materiais associados com o computador. E tem a descrição do ambiente, que é todos os aspectos que estão ocorrendo ali na esfera de influência, que estão influenciando, né, aquela tarefa, seja o ambiente físico, o ambiente atmosférico, o ambiente cultural e social, ou seja, tudo que tem ali em volta que indiretamente está ou diretamente influencia na tarefa que vai ser executada ali para avaliação. E nas medidas de usabilidade. É necessário você apresentar pelo menos um valor para cada medida. Pode ser ele quantitativo, né? Ou você pode dar só um valor subjetivo, bom, ruim, seja o que for. As medidas de eficácia, elas têm que estar relacionadas com os objetivos ou subobjetivos do usuário. Elas estão sempre relacionadas ao objetivo para você ver o quanto que aquilo se aproximou do objetivo, porque isso que é eficácia. A eficiência, as medidas de eficiência, elas têm que estar relacionadas a alcançar a eficácia com menos possível de recurso, com a maior economia de recursos possíveis, porque isso que é eficácia. E satisfação, ela mede a extensão pela qual os usuários estão livres de desconforto e suas atitudes em relação ao uso do produto. É importante que as medidas elas sejam avaliadas em diferentes contextos. Uma avaliação precipitada, ou que é realizada ali num período de tempo muito curto, englobando uma pequena quantidade de usuários, ela não pode ser generalizada. Ela não pode ser estendida para uma amostra, não pode ser estendida para uma realidade muito maior, porque isso só vai aumentar a discrepância entre o resultado da avaliação e a realidade. Por quê? Porque ela ignora situações que podem ocorrer em casos de amostras maiores, de mais usuários, de mais tempo de uso e por aí vai. Especificação e avaliação de usabilidade durante o projeto. As informações sobre as características do usuário, seus objetivos e tarefas e os ambientes nos quais as tarefas são realizadas fornecem subsídios importantes para o uso na especificação dos requisitos globais do produto, ou seja, aquilo que o produto precisa conter para ser eficiente, eficaz e satisfatório ao usuário. Antes do desenvolvimento de requisitos específicos de usabilidade. Ou seja, primeiro tem que atender esses requisitos básicos de usabilidade que vão ser estipulados a partir da análise dessas informações do uso. E somente com isso atendido que vai se tratar daqueles requisitos mais específicos ou menores que são miscelâneos. No caso de produtos específicos, algo bem detalhado mesmo, a ISO 9241-12, ela pode ser utilizada como uma fonte de requisitos, algo que vai auxiliar o projeto para criar um produto adaptado às especificações diferentes, né? Mas são necessários testes, para saber o quanto e se essas adaptações vão ser aceitas ou não, com base nas medidas que vão ser geradas dos testes.
Além disso, durante o decorrer do projeto, o desenvolvedor ele pode usar a ISO para ajudar a especificar quais vão ser os objetivos de usabilidade do produto. Ou seja, enquanto ele está desenvolvendo, ele pode usar da orientação dela como parâmetro para aumentar o nível de usabilidade do produto em desenvolvimento ainda e gerar mudanças a partir disso, mudanças no projeto. A orientação da ISO também pode ser usada para ajudar a escolher entre vários produtos que já podem estar disponíveis, tendo especificados os requisitos de usabilidade em termos de objetivos pretendidos, contexto de uso e quais medidas que vão ser usadas. A orientação pode ser usada para especificar condições de testes e critério de avaliação, ou seja, talvez aquela que se adeque mais ao que está sendo especificado na orientação é a melhor a ser escolhida se tiver vários produtos ali disponíveis. E outras partes da ISO 9241, como a parte 14, ela tem recomendações que são aplicáveis a um contexto particular de uso. A orientação ela pode ser usada para fornecer estrutura na identificação dos objetivos. Isso é relevante para a decisão que vai ser tomada no projeto. Ou seja, na hora de estipular quais são os objetivos do projeto, aí isso também pode servir como meio que um material de apoio ali para se especificar. A gente quer um produto que seja com nível que tenha uma usabilidade alta, então a ISO pode orientar na hora de especificar onde se quer chegar em relação a isso. Especificando e medindo um sistema de trabalho em uso que está sendo utilizado. Qual a relação disso com usabilidade? Se o propósito é melhorar o sistema de trabalho como um todo, qualquer parte do sistema pode ser assunto de projeto ou avaliação. Medidas de eficácia, eficiência e satisfação podem ser usadas para tudo que vai envolver o sistema de trabalho. Uns exemplos aqui de aplicação. Um projeto